Atenção, atenção, Sereto News chegando. Luan é agredido em motel. É isso mesmo, o Luan do Corinthians foi agredido no motel na capital de São Paulo por torcedores ligados à torcida organizada do Corinthians. Um fato absolutamente lamentável. O Corinthians já está em Belo Horizonte. Rojas viajou com a delegação corintiana. Será que ele vai jogar na Copa do Brasil contra o América? E os reforços? O Marlon, o Wendel, como é que andam as negociações envolvendo esses dois jogadores? Conto tudo para você agora. Sereto News chegando. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto. Seja o youtuber espectador mais bem informado do universo. É de graça, você não paga nada para fazer a inscrição. Ative o sininho para receber todas as notificações quando tiver vídeo novo, quando tiver live nova. Deixe o like é muito importante, tá? Apenas um clique para você, mas para a gente faz muito a diferença quando você deixa o seu like. Deixe também o seu comentário. Eu leio todos os comentários, a sua opinião. Tem vez aqui no canal do Sereto em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo, fale com o pessoal da Mais Ágil, eu vou deixar o link para você nos comentários fixados, é só você conversar ali por WhatsApp, ou tem o QR Code aí também para você conversar com o pessoal da Mais Ágil. Antecipe o teu FGTS, se você estiver precisando de dinheiro, em menos de 24 horas, eles dão a solução para você. E também a Aposta Ganha. É o patrocinador oficial do canal do Sereto. Quer ver só um pouquinho? Mostra aqui, ó. Vista a camisa do Aposta Ganha, ó. Olha só. Vista a camisa do Aposta Ganha você também. A Aposta Ganha. Você tem jogão nesta quarta-feira pela Copa do Brasil, tem Corinthians e América, América e Corinthians. Os dois times muito mal no Campeonato Brasileiro, mas agora é outra competição. Agora é Copa do Brasil, agora é mata-mata e fase de quartas de final. Em quem você aposta? Eu aposto no Corinthians, apesar desta fase complicada do Corinthians, muito complicada, situação complicada dentro e fora de campo, eu aposto no Corinthians. Olha só, a notícia lamentável do dia, muito lamentável, o Corinthians virou o caso de polícia. O Luan foi agredido dentro de um motel. Nessa madrugada em São Paulo. O Luan estava junto com mais 4 mulheres e com mais 5 amigos, tá? Estava ele, mais 4 mulheres, mais 5 amigos, em um motel da Zona Oeste, ali na Barra Funda, na capital paulista, e os torcedores ligados à torcida organizada do Corinthians invadiram o motel, ficaram sabendo que o Luan estava no motel. Como eles ficaram sabendo, ninguém sabe disso. Como eles invadiram o motel, também ninguém sabe disso. Como eles entraram no quarto do Luan, também ninguém sabe disso. Né? Isso aí vai depender da investigação, evidentemente, da polícia. Foi agredido, pegaram o Luan pelo pescoço, ele saiu todo ensanguentado. Não vamos mostrar imagens do que aconteceu, né? Por respeito a você que tá em casa. Eu não vou mostrar as imagens do Luan ensanguentado, de tudo que aconteceu, enfim. O Luan até postou uma foto da bermuda dele, cheia de sangue, nas redes sociais. O Luan que recentemente participou de um podcast do Denilson, né? E ele disse que pediu uma chance para o Vanderlei Luxemburgo para jogar no Corinthians. E o Vanderlei Luxemburgo foi preocupado, foi questionado, foi perguntado sobre isso outro dia na entrevista coletiva, na última entrevista coletiva, e disse que conversou mesmo com o Luan, mas que o problema era da torcida, que a torcida não queria a presença do Luan no time. Quando se diz a torcida, se fala da torcida organizada, se bem que eu acho que se fizer uma enquete, a maioria da torcida do Corinthians também não vai querer a presença do Luan. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Porque nada justifica a violência. Nada, absolutamente nada justifica a violência. O Luan
pode pedir rescisão de contrato, até porque não tem mais clima nenhum para que ele fique no Corinthians. Nesse caso, depois disso, depois dessa agressão, ele pode pedir rescisão de contrato. E ele não fez boletim de ocorrência, apesar de tudo, ele não fez o boletim de ocorrência, mas o fato se tornou público e é claro que será investigado pela polícia. O Luan tem contrato até o final do ano. O Corinthians emitiu uma nota oficial dizendo o seguinte: o Esporte Clube Corinthians Paulista recebeu com tristeza e indignação a informação de que o atleta Luan foi agredido por supostos torcedores na madrugada desta terça-feira em São Paulo. E a polícia já identificou, tá? As pessoas que agrediram o Luan fazem parte da Gaviões da Fiel, da torcida organizada Gaviões da Fiel. O clube acompanha a apuração dos fatos e está oferecendo todo o suporte necessário ao jogador, como sempre fez desde a sua chegada em 2020. Depois de mais um repugnante caso de violência, o Corinthians lamenta o atual momento de intolerância que domina o futebol brasileiro. Nada justifica a agressão covarde sofrida pelo atleta. Exatamente, nada, absolutamente nada justifica a agressão covarde sofrida pelo atleta, pelo Luan. Bom, o Corinthians viajou para Belo Horizonte. Daqui a pouco eu vou falar dos reforços. Fique até o final do vídeo que eu vou falar dos reforços do Corinthians. Mas antes eu quero dizer que o Corinthians viajou para Belo Horizonte. Tem a relação dos jogadores aqui, porque o Matias Rojas viajou também. O Matias Rojas não aparece nessa relação porque a documentação do Matias Rojas ainda não está preparada. O Corinthians viajou com 29 jogadores para Belo Horizonte. Por quê? Porque joga contra o América nesta quarta-feira, depois joga contra o Atlético Mineiro no final de semana. Então já viajou com a turma toda. E tem algumas novidades na relação. Goleiros, Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli. Laterais, Fábio Santos, Fagner, Matheus Bidu e o Rafael Ramos. Zagueiros, Bruno Mendes, Caetano, Gil e Murilo. Meio-campistas, o Biro, o Cantígio, hein? Olha só, uma das novidades, o Cantígio. Fausto Vera, Gabriel Moscardo, Juliano, Maicon, Matheus Araújo, Renato Augusto, Rony, Juan Oliveira, o Adson, os atacantes, né? Adson, Felipe Augusto, Giovani, Pedro, Roger Guedes, Wesley e também o Yuri Alberto. Quero chamar a atenção para o Cantígio, que está relacionado entre esses jogadores. O Cantígio há muito tempo não estava sendo aproveitado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. E agora, de repente, ele aparece entre os relacionados. Será que o Cantígio vai aparecer, de repente, como surpresa no time do Corinthians? O Luxemburgo é capaz de tudo, né? Porque não estava nem relacionando o Cantígio. Agora, de repente, aparece e bota o Cantígio na relação dos jogadores. Eu acho realmente muito confuso o que pensa o Vanderlei Luxemburgo. Você nunca sabe o que pode acontecer. Em relação ao time que jogou contra o Bragantino, novidades, o Bruno Mendes, né, o Cantígio, né, novidades na relação. Bruno Mendes, o Cantígio, o Fausto Vera, o Pedro e o Renato Augusto. Renato Augusto também, ele está recuperado do edema na panturrilha. Sabe-se lá se o Renato Augusto vai começar como titular ou não, porque havia a informação de que ele poderia começar como titular no último jogo. Acabou não começando como titular no último jogo, ou pelo menos contra o Bragantino ele poderia ter participado de alguns minutos. A informação que foi divulgada, inclusive por mim aqui, estava errada, acabou não se confirmando. Agora, ele viajou para Belo Horizonte. Existe a expectativa muito grande que ele comece jogando entre os titulares, ou pelo menos que participe alguns minutos desta partida contra o América, o Renato Augusto, porque a gente sabe que o Corinthians é um time com o Renato Augusto e o Corinthians é um time completamente diferente sem o Renato Augusto, né? O Corinthians depende demais do Renato Augusto, assim como o Corinthians depende do Matias Rojas, porque foi contratado. O Matias Rojas vai jogar? Bom, ele viajou para Belo Horizonte. Só que pelo menos até agora, até o momento que eu estou gravando o vídeo, nesse momento que eu estou gravando o vídeo para você, o nome dele ainda não apareceu no boletim informativo diário da CBF. Depende de documentação. Não tem nada a ver com o negócio do transfer ban, aquela coisa toda lá. Isso aí o Corinthians já resolveu, já pagou o transfer ban.
só é uma questão agora burocrática, depende de documentação para o Matias Rojas aparecer no boletim informativo da CBF. Inclusive, ele já é jogador do Corinthians, já assinou contrato com o Corinthians e tudo mais, só que o contrato dele, ele tem que ser inscrito na CBF, o contrato tem que ser inscrito na CBF, o nome dele tem que aparecer lá no boletim informativo diário, no BID, para ele poder jogar a Copa do Brasil. Se não aparecer até hoje, aí ele não vai poder jogar amanhã na Copa do Brasil, né? Se não aparecer o nome dele nesta terça-feira, ele não poderá jogar nesta quarta-feira. Até agora, pode ser que nesse momento em que eu esteja falando com você, o nome dele já tenha aparecido. Mas se ele não jogar na Copa do Brasil, com certeza vai jogar no Campeonato Brasileiro. Com relação aos outros reforços, a possibilidade de reforços, o Corinthians ainda quer muito a contratação do Wendel. O Wendel, meio-campo do Zenit. Sempre o Zenit na história, né? É incrível, né? Será que o Corinthians não quer fazer negócio com outra equipe? Tem que fazer negócio sempre com o Zenit? Mas justamente nesse caso, o Corinthians aposta na contratação do Wendel pelo fato de ter uma boa relação, um bom relacionamento com o Zenit, o jogador que tem 25 anos. O Corinthians está tentando convencer o Zenit a emprestar o jogador, apostando justamente nesse bom relacionamento. Agora, o Corinthians tem concorrência, tem mais gente que está querendo o Wendel, o Flamengo está querendo o Wendel, o Palmeiras está querendo o Wendel, outros jogadores, outros clubes têm interesse na contratação, e o Zenit já disse que só negocia o Wendel por 17 milhões de euros. E o Corinthians não vai comprar, né? O Corinthians está querendo por empréstimo. O Zenit já disse que até topa fazer o empréstimo, mas faz o empréstimo com o passe estipulado, com o passe fixado, com a opção obrigatória de compra. E nesse caso também o Corinthians não vai querer fazer negócio. Será que o Corinthians pode colocar alguns jogadores na parada, como fez com o Yuri Alberto, por exemplo? Colocou jogadores, colocou o Duqueiroz, colocou o Pedro, colocou o Robert Renan, colocou o Mantuan. Será que o Corinthians pode também colocar alguns jogadores das categorias de base na parada? Não sei. Tudo é possível nessa negociação. O Corinthians, que quer um volante, está priorizando a contratação de um volante nessa janela de transferências. O Wendel foi revelado pelo Fluminense. E quem também foi revelado pelo Fluminense? O Wendel foi revelado pelo Fluminense, negociado com o futebol de Portugal, se eu não me engano, o Sporting, antes de jogar no Zenit da Rússia. E quem também foi revelado pelo Fluminense é o Marlon Santos. O Marlon Santos, que está mais perto. Esta contratação, a possibilidade dessa contratação é maior. Aliás, tem muita gente apostando que nesta semana esta contratação já pode ser sacramentada. O Marlon Santos está próximo de chegar a um acordo com o Corinthians. Jogador que defendeu o Monza da Itália na última temporada, mas pertence ao Shakhtar Donetsk. E o Corinthians não precisaria pagar pelos direitos econômicos do jogador, porque tem o negócio da chamada cláusula da guerra. Porque como a Ucrânia está em guerra com a Rússia, os jogadores têm o direito da cláusula da guerra e têm o direito de serem emprestados para outra equipe, desde que assim haja um negócio e sem qualquer custo. O Corinthians contratou o Maicon, por exemplo, nesta negociação envolvendo, e o Corinthians também tem bom relacionamento com o Shakhtar Donetsk, né? Tá aí o Marlon justamente com a camisa do Shakhtar. O jogador tem 27 anos, seria, portanto, contratado por empréstimo. A zaga também é uma prioridade no Corinthians, porque o Corinthians está muito preocupado com a questão lá do Bruno Mendes, o fato da possibilidade do Bruno Mendes ser negociado agora no meio do ano para o futebol da Europa. Hoje no Corinthians teve também a candidatura oficial à eleição do presidente André Luiz Oliveira, o popular André Negão. É assim que ele é chamado por todo mundo, enfim, o André Negão, que é da chapa Renovação e Transparência, da chapa do André Sanches. O André Sanches apoia o André Negão. Então, oficialmente, o André Negão, que está aí na foto com o Duílio e com o André Sanches, ele é o candidato da situação.
Ele é o candidato da situação do Corinthians. O candidato da oposição é o Augusto Melo, que já tinha se candidatado. O André Negão escolheu o dia de hoje para lançar a sua candidatura, porque a data de hoje é uma data emblemática, uma data importante, marca os 11 anos do título da Libertadores do Corinthians. O Corinthians foi campeão no dia 4 de julho de 2012, o título da Libertadores sobre o Boca Juniors. Quem é que não se lembra, né? A festa, nossa, uma festa absurda em São Paulo, em todo o Brasil, com o título da Libertadores de 2012, o troféu da Libertadores levantado pelo Corinthians. Ah, que saudade daquele Corinthians, né? Que saudade daquele Corinthians que depois foi também campeão do mundo. Aí o Alessandro levantando o troféu, o Alessandro que hoje é gerente de futebol do Corinthians e que era o capitão do Corinthians na época, tá o Chicão ao lado, Chicão também levantando a taça, e enfim, festa dos jogadores corintianos, festa no Pacaembu, no estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu ainda não tinha a Neoquímica Arena, uma festa muito grande, a maior festa que eu vi em São Paulo de um título conquistado por uma equipe, nunca vi, e talvez nunca verei uma festa tão grande de um título conquistado por uma equipe como foi essa do Corinthians. Parou literalmente São Paulo ficou parada para comemorar o título do Corinthians. É isso, meus amigos. Deixe o seu comentário. Quero ler os comentários aqui no canal do Cereto. Vamos ler os comentários aqui dos amigos que interagem e que nos interagem conosco e participam. Por exemplo, o Alessandro Bezerra. Tá na hora de sair o Vanderlei. Está muito perdido. Teve 10 dias e uma semana e agora para treinar e não aconteceu nada. Fora que os jogadores também não ajudam. Vanderlei muito pressionado no Corinthians, hein? O próximo comentário. Felipe, boa noite, Cereto. Espero que o Matias Rojas salve o timão, junto com o Renato Augusto, se ele não se machucar mais, né? E vai depender também dos outros atletas jogarem mais e ter mais amor ao time. É isso aí, obrigado, Felipe. Próximo comentário, quem participa é o Renato. Vejam, pessoal, na minha visão deve estar acontecendo algo que não sai para a imprensa. Os caras treinaram 11 dias e depois os medalhões não jogaram contra o Liverpool. A diferença entre a Juventude e os medalhões é gritante. Os moleques jogam até dar cãibra, já os medalhões ficam fazendo doce. Agora, trocar de técnico é ir para a segunda divisão. Não, é contra trocar de técnico agora, o Renato Martins. Próximo comentário. O Alexandre. Não. O Matias Rojas sozinho não vai salvar ninguém. Sempre achei que era preciso 3 contratações, pelo menos. Lateral, zagueiro e volante. É a opinião do Alexandre. Do Alexandre Pop. Próximo comentário, quem participa? O Aparecido. Grande Aparecido, Cereto, só tem um jeito do Vanderlei Luxemburgo ir embora. Se o Tite falar que volta no segundo semestre para o Corinthians. Ao contrário, acho que o Luxemburgo continua. Aparecido San Daniel de Sorocaba, São Paulo. Grande Aparecido. Sempre fale de onde você está falando, que é muito legal. Boa noite, Cereto. Olha, por exemplo, o Ellison, que é de Campinas. Não sei qual é a surpresa. O Lucha sempre foi treinador conhecido por terra arrasada. Lamentável essa diretoria do meu timão. Vai, Corinthians, lhe acompanho diariamente de Campinas, São Paulo, tá vendo? Deixa sempre de onde você está falando. Na hora do comentário, bote o teu nome e de onde você está falando, porque eu leio todos os comentários. Inscreva-se no canal do Cereto, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, apenas um clique para você, mas pra gente faz toda a diferença, e deixe o seu comentário, como você viu, eu leio todos os comentários, sempre deixando, aonde eu tô? Eu tô falando de Itapira, meu nome é fulano de tal, e Carlos Cereto nas redes sociais, me procura lá nas redes sociais, me segue nas redes sociais, e seja do clube de membros do canal você também, tá? Participe do clube de membros do canal, você tem prioridade nas lives, e tem prioridade no grupo de WhatsApp do Carlos Cereto, se você participar do clube de membros do canal, tá certo? E agora você sabe, acabou a brincadeira, continue no canal, tchau!